Salve, salve, amigos da CI, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo de economia, esse espaço já tradicional aqui em todos os veículos de comunicação da CI. A gente dá uma avaliada no que aconteceu de mais relevante no que tange aspectos que impactam no comportamento da nossa economia. E esta semana tivemos algo muito, mas muito relevante, que movimentou de forma muito intensa os principais mercados. Tínhamos uma expectativa muito grande em relação ao que a gente chama da super quarta. E o que é a super quarta? É o dia que coincide a decisão da taxa de juros, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Então, na última quarta-feira, o Banco Central brasileiro decidia se dava a confirmação da queda de 0,5%, e lá nos Estados Unidos a expectativa era pelo final de aumento do ciclo de taxa de juros. Mas isso era menos importante do que o recado que o presidente do Banco Central americano deixasse em relação a quando poderia iniciar o processo de baixa, algo que já ocorre aqui no Brasil. Então a gente já vem tendo nos últimos meses as baixas de taxa de juros aqui no Brasil acontecendo de forma mais intensa. Já tínhamos essa expectativa de 0,5% que acabou se confirmando na quarta-feira para fechar o ano em 11,75%. Mas lá nos Estados Unidos isso não estava muito claro. Obviamente que os agentes tentam fazer suas apostas. E essas apostas vinham possivelmente para o segundo semestre de 2024. Mas o viés deixado foi que talvez, quem sabe, já na próxima reunião, pudéssemos ter boas surpresas. Como o mercado costuma atirar e depois correr com alvo atrás, foi um fuzuê no mercado. Praticamente se brinca que foi um presente de Natal que o Powell deixou para os investidores, não só dos Estados Unidos, porque teve impacto no resto dos ativos de risco no mundo inteiro. E eu já vou mostrar alguns indicadores aqui para vocês entenderem o que acontece. Então, o principal deles, vou mostrar aqui o gráfico do DI. Isso aqui é a taxa futura de juros do Brasil, tá? Então, como vocês podem verificar, ela está claramente aqui no movimento de tendência de baixa, que confirma as expectativas de que irá continuar a baixar a taxa, né? Nós, para 2023, já tínhamos uma sinalização muito clara desses 11,75. Agora, para 2024, ainda são apostas. Então, existem casas que apostam na faixa de 9,5, outras na faixa de 9, e os mais otimistas até apostam possivelmente na casa de 8,5%, quiçá 8%. 8% seria já, dá para se falar praticamente um super otimismo, né? Mas vamos falar entre 9 e 8,5%. E isso acabou corroborando com outro dado que eu quero mostrar para vocês, que é o dado do Ibovespa, que é o que resume as principais empresas listadas na Bolsa Brasileira. E olha só o que acontece aqui nesse movimento. Chegou a bater 131 mil pontos. Para quem não está muito familiarizado com isso, 131 mil pontos foi o topo histórico da Bolsa Brasileira, marcado lá em 2021 ainda. Então imaginem só que faziam 2 anos que a Bolsa Brasileira não conseguia atingir o seu patamar máximo. E esta semana rompemos o patamar máximo, que foi de 130, quase 131 mil, fomos a 131.500 pontos. Então foi uma indicação bastante importante de que os agentes estão mais otimistas. E a baixa de taxa de juros, ou seja, essa aposta para a baixa de taxa de juros no Brasil, acaba deixando o crédito um pouco mais competitivo e as empresas passam a poder apostar um pouco mais no seu futuro, no seu planejamento. Então, nós tínhamos setores que estavam bastante pressionados, especialmente o varejo, as empresas de tecnologia, a área de construção civil, que demanda muito capital, e o custo de capital tem um impacto muito forte nisso. Quando temos uma sinalização muito clara que esse crédito, esse funding vai ficar mais barato, começam a ocorrer novamente investimentos. Da mesma forma, o investimento estrangeiro voltou a fluir para o Brasil nos últimos 45 dias. A gente teve uma entrada bastante significativa. Só na Bolsa Brasileira, vocês terem uma ideia, em novembro entrou mais de 13 bilhões de dólares. Na totalidade, chegou a ultrapassar os 23 bilhões de dólares. E isso é muito importante, porque o Brasil depende muito do capital estrangeiro. E
pelo visto, ou seja, pela perspectiva do que está acontecendo no mundo, esse capital vai continuar fluindo para o Brasil, tendo em vista que quando olhamos para os nossos concorrentes emergentes, tirando o México, que está numa situação relativamente parecida com a nossa, os outros pares não estão numa situação tão boa assim. Quando olhamos para a Rússia, que está em guerra, a China, que sempre é uma incógnita, a Índia, que teoricamente está cara, a África do Sul, que também está cara, a Turquia, que está com sérios problemas em relação à sua inflação e à sua taxa de juros. Então, o Brasil desponta como sendo um dos melhores países emergentes para receber esse capital. E isso está acontecendo efetivamente. Então, estamos tendo um final de ano bastante interessante, bastante otimista, digamos assim. A inflação, que era um calcanhar de Aquiles, está mostrando claros sinais de que ela continua controlada, o que permite que o nosso Banco Central aposte na continuidade da taxa de juros. Possivelmente em janeiro teremos um pouco mais claro se mantém-se a aposta dos 9 ou quem sabe se pode ir um pouquinho além. Resumo da ópera. Estamos fechando 23, talvez muito melhor que se esperava, né? Tínhamos aí uma expectativa um pouco mais pessimista para esse ano. E quem sabe 24 também acabe nos oferecendo números melhores do que a gente vinha desenhando aí no decorrer dos últimos trimestres. Pessoal, então era isso. Espero que tenham gostado. Deem seu like aqui nas nossas redes. Se houver alguma grande novidade, algo diferente que possa impactar diretamente a economia no Brasil, eu volto com mais um boletim aqui para vocês. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.